irmãos, texto de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1. Assim como estamos ainda em pé, meus amados irmãos, vou pedir, irmão Zé, que vem aqui, irmão Zé, por favor, irmão Zé, aproxime-se. Sim, você, querido irmão, isso. Neemias, capítulo 1, meus amados irmãos. Peça a Tenor que providencie água para mim aqui, que ele esqueceu. Obrigado. Versículo de número 2 em diante, leiamos o texto sagrado. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Por favor, tome assento, meu querido, glorificando a Deus. Na semana passada, irmãos, nós tivemos a grata oportunidade e a grande satisfação de justamente meditarmos sobre a chamada de Deus, baseado no texto de Jeremias capítulo 1. E naquele texto nós vimos que a chamada de Deus ela é totalmente soberana na nossa vida. E nós iniciamos então com uma frase: Deus, os homens escolhem os melhores métodos, mas Deus busca os melhores homens. E essa frase nos faz entender essa chamada soberana de Deus, ali no caso do texto de Jeremias, quando vai dizer, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Jeremias nada tinha feito para ser chamado por Deus. Uma chamada intransferível. Por que intransferível? Porque Jeremias quis até dizer, a mim não, Senhor, porque eu não passo de uma criança. E Deus disse, é a você mesmo, a quem eu mandar ir, você vai. Você com a tua boca. Uma chamada, meus amados irmãos, encorajadora, capacitadora, porque Deus capacita Jeremias para fazer a obra. Agora, o texto de hoje é o outro lado da chamada. Porque lá no texto, Jeremias estava no seu cantinho, bem sossegado, levando a sua vida, apesar de jovem.
vendo as coisas acontecerem, e Deus diz o texto, vê a minha palavra do Senhor, diz Jeremias uma vez, depois diz, vê a minha palavra do Senhor outra vez. Então é Deus buscando, é Deus procurando, é Deus inquietando Jeremias, é Deus provocando Jeremias, dizendo, eu tenho um negócio contigo. E ele quer fugir, não pode, porque ninguém foge da chamada divina, da vocação divina. Aqui nós podemos ver um outro lado dessa chamada, no caso com Neemias. Porque Neemias, de fato, ele me surpreende em muitas coisas, mas uma das coisas que me surpreende na vida de Neemias é que você não vê, diferente dos outros profetas, e Neemias não era profeta, no sentido da palavra, você não vê Neemias dizendo, vê a minha palavra do Senhor. O Senhor falou comigo, o Senhor disse isso, o Senhor me revelou. Não. Mas aqui temos também uma chamada, diferente de Neemias. Porque Neemias aqui nos apresenta, ou se apresenta como exemplo, como modelo de alguém que se dispõe, de alguém que deseja ser usado por Deus. Se Deus busca os melhores homens, Neemias aqui se sobressai como sendo um exemplo para todos nós. O contexto do livro de Neemias, acredito que você conhece, você que é leitor da Bíblia, você que conhece a Sagrada Escritura, sabe que aqui já houve o cativeiro, os 70 anos do cativeiro, enquanto Jeremias estava ali às portas do cativeiro, os 40 anos pregando, e viu o povo indo, aqui já 70 anos se passaram. Aqui é o 5º século antes de Cristo. E aqui já não é mais a Babilônia, mas é o domínio da Pérsia. E Neemias está servindo como copeiro ao rei Artaxerxes I, como diz o versículo 1, aqui no capítulo 1, dizendo que ele está justamente na cidade de Suzã, e consequentemente aqui ele está servindo ao rei Artaxerxes I. Apesar de uma leva de judeus a terem voltado, regressado do exílio, conforme Esdras capítulo 1 até o capítulo 6, já houve o retorno da primeira leva, porque diferente dos babilônicos, dos assírios, os assírios o que faziam? Os assírios levaram o povo para o cativeiro, chamado cativeiro do norte, ali no 8º século, e nesse cativeiro os assírios então exterminaram. Eles não mantinham os seus cativos, eles usavam como escravo e depois exterminaram. Daí as tribos que foram exterminadas. Aqui no cativeiro do sul, com Babilônia, mantinha os seus cativos dentro do seu território, Nabucodonosor e todos os seus descendentes. Os 70 anos se passaram, então surge aqui o novo império, que é o Império Persa. Diferente dos demais, esses então liberavam os seus cativos. Que vai acontecer assim. E agora aqui já está o rei Artaxerxes. Com certeza Neemias nasceu nesse contexto do cativeiro. Foi alguém que talvez não viu, não conheceu a província, não conheceu Jerusalém no seu tempo áureo, mas nasceu provavelmente ali no próprio cativeiro, porque foram 70 anos. Então um grupo havia regressado, um pequeno grupo havia ficado, algumas mulheres, meninos e velhos, alguns ali restantes que ficaram. E Neemias então faz uma pergunta, quando diz o texto que um irmão, como ele mesmo disse, um irmão, aqui, um dos seus irmãos de Judá, estava chegando dali. Neemias perguntou, os judeus que escaparam, os que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém, me diga aí, como é que está a situação? Como é que eles estão? Os que estão lá morando, os que já regressaram, mas os que ficaram lá, me dê um relatório, me diga. E é diante justamente desse relatório que Neemias recebe aqui no capítulo 1, porque a gente não vê
que é o tema desse livro, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém, a gente não vê uma estratégia sendo montada no capítulo 1. O que a gente vê aqui, meus amados irmãos, é diante de notícias trágicas, de notícias terríveis, diante de notícias abaladoras, o que a gente vê são lágrimas, oração e disposição. E disposição. Por quê? Porque antes de Deus reconstruir coisas, Deus reconstrói pessoas. Antes de Deus levantar coisas, Deus levanta pessoas. E Neemias é esse exemplo. Exemplo de pessoas, de uma pessoa que foi usada por Deus para levantar os muros de Jerusalém, porque aquela era a notícia. Os muros estão derrubados e as portas do templo estão queimadas. A situação é essa. E Deus levanta Neemias. A história, o livro, depois eu quero que você aconselho até que você leia outra vez, acredito que você já leu esse livro, leia outra vez nessa perspectiva dessa liderança de Neemias na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Porque uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção, sem identidade. É um povo completamente descoberto, um povo desprovido. E Neemias entendeu, compreendeu que Deus queria fazer esta obra. E aí é onde Deus vai usá-lo. E o que é que nós aprendemos com Neemias quando lemos essa passagem, esse texto, meus amados irmãos? Primeira coisa, de maneira muito simples, eu quero só pontuar aqui algumas verdades que a gente enxerga nesse texto. De uma maneira muito simples para você guardar no coração nesta noite. Lembrando ainda no eco da mensagem de domingo passado, do Deus que chama. E aqui temos um outro tipo de chamado. Um chamado de alguém que se predispõe ou que se dispõe nas mãos do Senhor. Primeira coisa que vemos, aprendemos e compreendemos, entendemos na vida de Neemias é que Deus usa, meus amados irmãos, todo aquele que tem um profundo interesse pela sua obra. Deus usa aquele que coloca o coração na obra dele. Veja o versículo 2 e o versículo 3, que aqui não é Deus, é Neemias que se interessa. Aqui não é Deus que chama, mas é Neemias que se coloca, perguntando: como estão os meus irmãos? Como está Jerusalém? E diante da pergunta, a resposta foi no versículo de número 3. Os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Neemias então diz: olha, o povo está em grande miséria, pobreza. O povo está em desprezo, ou seja, ninguém é por este povo, ninguém se preocupa com ele, evidentemente, não havia rei. Aqui nós não temos mais a monarquia restaurada. Inclusive, vai ser colocado um rei a partir do gosto de Roma, já no período do Novo Testamento, período intertestamentário, mas aqui nós não temos mais a monarquia. A monarquia não foi restaurada. E existiam ali uns descendentes dos sacerdotes que estavam por ali. Mas ainda assim, esse sistema não havia de todo sido restaurado. Quem leu já Macabeus 1 e 2 vai conhecer a história dos Macabeus, de Judas Macabeus e toda a sua descendência, a sua dinastia, que se levanta para exercer um governo naqueles dias. Mas a verdade é que o povo estava desprezado, não tinha ninguém para governar, não tinha ninguém para poder trazer a liderança sobre eles, ou exercer liderança sobre eles, muros derrubados, portas queimadas, o povo sem nenhuma identidade, ninguém sabia quem era quem. E Neemias se interessa, ele se preocupa, como está? Não era pura curiosidade, era interesse. Há uma diferença entre curiosidade e interesse. A curiosidade é só para saber, mas o interesse é porque pesa no meu coração, uma preocupação. Estou preocupado com os meus irmãos. Eu preciso saber como eles estão. Aquele que Deus usa, irmãos, ele tem interesse. Interesse pela vida da igreja.
interesse por pessoas, interesse por famílias, interesse por salvação. Às vezes somos educados. E você e a família, como vai? Tudo bem? Não temos interesse. É apenas mera formalidade. Neemias não. Neemias queria saber das necessidades dos seus irmãos. Neemias se preocupava com a situação deles. Ele estava preocupado com aqueles que estavam lá. Lembre-se, Neemias estava bem, diga-se de passagem. Era copeiro do rei, cargo de confiança na corte. Estava muito bem, obrigado. Mas os seus irmãos, como estavam? Aquele que Deus usa, meus amados irmãos, eles são aqueles que Deus percebe que estão interessados na obra. Como é que está o departamento feminino? Como é que está o departamento de homens? Como é que está o departamento infantil? Como está a evangelização da igreja? Como é que está o discipulado? Como é que está a obra? Ô, irmão Jadielso, por favor, me diga, e o alvo das cadeiras? Nós já alcançamos? Estamos em quanto por cento? 70, quase 70%. Então, essa preocupação, irmãos, preocupa-se. Quantos judeus não estavam ali? Muitos. Mas Neemias é o único que se levanta preocupado, interessado no estado de Jerusalém e dos seus irmãos. Às vezes nós queremos só transferir a responsabilidade para os outros. Para os outros. Quem Deus usa? Quem tem interesse na obra. É esse que Deus usa. Aquele que se preocupa com a obra. Aquele que se preocupa com as coisas. Se preocupa com vidas, se preocupa com os irmãos. A segunda verdade que vemos no texto, meus amados irmãos, é que Deus usa. E aqui, Deus usa pessoas até improváveis. Porque o caso de Neemias é uma pessoa improvável, um copeiro do rei. Era improvável, sim. Apesar do cargo de confiança, Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote. Neemias não fazia parte da monarquia, da dinastia. Não tinha sangue real. Não, era um simples copeiro. Cargo de confiança no rei, mas servindo em outro lugar. Porém, com um coração grande, de grande espiritualidade, de grande piedade. Porque Deus usa aquele que tem uma sensibilidade espiritual para com as coisas de Deus. Olha o versículo 4, qual é a atitude de Neemias? Tendo eu ouvido estas palavras, o que ele faz? Assentei-me, chorei, lamentei, e estive jejuando e orando durante alguns dias perante o Deus dos céus. Porque ele se senta. É como se fosse uma notícia tão trágica, tão terrível. Ele disse, vou me sentar para não cair. Me derrubou. Essa notícia me abateu. Isso não me deixou de pé. Me assentei. Como que estivesse dizendo, meu Deus, que coisa trágica. Que coisa terrível. Então ele é chocado pela notícia. Mas diz o texto que depois disso ele chora. Olha a sensibilidade de Neemias. Ele é impactado, depois ele é levado a chorar, ter lágrimas no coração e nos olhos. Depois ele diz que ele lamenta aquele estado, como se estivesse dizendo quem foi o meu povo e quem é hoje. Depois ele ora e jejuma a Deus. E isso de maneira perseverante, diz, por alguns dias. Ele ora e jejua, como se estivesse dizendo, Deus, faça alguma coisa. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que Deus usa, ele não começa pelas estratégias, ele começa pela oração. Ele não começa pelas mãos, ele começa pelos joelhos. Quem não é capaz de chorar pela obra de Deus, ainda não está pronto para ser usado por Deus. E quem não tem lágrimas,
não tem um choro de Deus pela obra de Deus no coração, como pode ser usado? Se as coisas de Deus não lhe comovem, se as coisas de Deus não lhe chocam, se essas realidades espirituais, sejam elas externas, do mundo lá fora, ou até mesmo da igreja do Senhor, se as realidades não chocam você, como pode ser usado para mudar tal realidade? Nós só somos instrumento das mãos de Deus na salvação de pecadores quando nós enxergamos o estado dos pecadores lá fora e choramos, como já dizia o pregador escocês, que chorava, e a esposa dizia: você chora muito? Ele disse: choro. Eu choro justamente porque eles não choram, então eu choro por eles. Já que eles não choram, eu choro por eles. O pecador lá fora perdido não chora. Somos nós que devemos chorar por eles, porque eles não enxergam a miserabilidade, não enxergam o estado em que se encontram de pecado. Eles riem, eles festejam, eles estão alheio da vida que estão levando. Entretanto, somos nós que choramos, que devemos chorar por eles, chorar por aqueles espiritualmente fracos, chorar por aqueles que necessitam, porque só quem chora pelas coisas de Deus é capaz de ser usado por Deus. E esta é a lição de Neemias. Quem Deus usa? Quem tem coração quebrantado, quem tem um coração que chora, um coração sensível, um coração de carne. E aí a gente olha um pouco mais aqui, meus amados irmãos, para a história de Neemias, no verso 5 ao verso 11, a gente descobre, a gente aprende essa outra grande verdade daquele que é usado por Deus, é que Deus usa aqueles que têm uma total dependência dele. Ou seja, Deus usa homens e mulheres que oram, porque oração nada mais é do que dependência do Senhor. E vamos acompanhar aqui um pouquinho mais esse texto de perto. Veja essa oração de Neemias, como ela é colocada. Alguns pontos destacamos aqui. Em primeiro lugar, é que essa oração de Neemias é uma oração altamente teocêntrica. Olha no versículo 5 como é que ele ora. Olha o que ele destaca, ele invoca o Senhor dizendo que ele é o Senhor Deus, o Senhor, o Deus da aliança, o Deus dos céus, Deus grande e temível, e Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, ele ora ao Senhor da aliança, ele ora ao Deus que governa os céus, a um Deus grande e temível na terra, que faz grandes feitos, e a um Deus que é fiel ao seu pacto, é fiel ao povo do pacto, da aliança. Ele começa com uma oração totalmente teocêntrica. Ele não joga o povo logo no começo, no centro. Ele coloca Deus, ele exalta Deus, ele reconhece este Deus a quem ele ora. Essa é a oração de Neemias. Segundo, versos 6 e 7. A oração de Neemias é uma oração altamente solidária. Por que solidária? Porque Neemias aqui, a partir do versículo 6, ele vai fazer confissão de pecados. Mas qualquer outra pessoa, na posição de Neemias, o que diria diante de Deus? Senhor, eu acabei de ouvir uma notícia aqui trágica, de que Jerusalém está derrubado, os muros, e as portas estão queimadas a fogo, e o povo está no desprezo, na miséria, passando fome. Mas eu sei o que é isso, Senhor. Isso é o pecado deles. Foram eles que quebraram o pacto, foram eles que quebraram a aliança. Portanto, a tua ira se acendeu sobre eles. É quase como se estivesse dizendo um bem feito. Mas não é assim que Neemias ora. Aqui a oração de Neemias é uma oração de confissão, mas é uma oração solidária. No verso 6, no verso 7, Neemias sim confessa pecados. Vejamos o texto, verso 6, veja o que ele diz. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite. Estou orando pelos filhos de Israel, teus servos. Olha,
Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Senhor, perdoa os pecados dos filhos de Israel. Oh, sim, mas veja o que ele diz aqui. Os quais temos cometido contra ti. Opa, não são só os filhos de Israel. Eu também sou filho de Israel. Neemias se inclui. Provavelmente Neemias não participou do comportamento trágico, desobediente, infeliz, da quebra do pacto da aliança lá, colocado por Jeremias no seu livro, que levou o povo ao cativeiro. Os 40 anos pregados por Jeremias para que o povo voltasse à obediência, e o povo rebelde insistiu em trilhar este caminho de desobediência. Mas preste atenção que talvez Neemias não tenha participado, não vivenciou aquele momento. Mas Neemias disse: eu faço parte do povo. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias se inclui. Neemias se coloca. Pecado deles também é o meu pecado. Porque não há acusação. A inclusão de si mesmo na culpa, na causa do cativeiro, da miséria. Se há essa situação, eu também faço parte. Eu também sou culpado. Eu e a minha casa. E os versos 8 e verso 9, a oração de Neemias é uma oração bíblica. Por que bíblica? Porque a base da oração de Neemias não é a emoção, o sentimento. Mas a base é puramente o que a Escritura diz. Neemias apela às promessas de Deus, lá em Deuteronômio 28 a 30. O tempo que ele passou sentado, orando, jejuando e meditando, foi trazendo à memória o que a lei dizia, o que Deus falava. Por isso aqui no verso 8 e 9 ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Ele está trazendo lá Deuteronômio, diante do Senhor, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os já juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. O que Neemias está trazendo aqui? É a palavra pura, dizendo: Senhor, está escrito na lei, o Senhor falou por boca de Moisés. Se esse povo quebrasse o pacto, quebrasse a aliança, lhe desobedecesse, o Senhor iria espalhar, ia tirar da terra e ia espalhar entre os povos. Mas também está dizendo lá na lei que se esse povo se arrependesse, se esse povo confessasse, quebrantasse seu coração, se humilhasse diante do Senhor, por mais que estivesse espalhados pelos 4 cantos da terra, o Senhor iria juntar todos eles de volta e traria novamente para a terra. A terra nunca foi uma possessão eterna, era sempre condicional a obediência. E Neemias se baseia em quê? Na Escritura, na palavra, como se estivesse dizendo assim para Deus: o Senhor diz, se aqui tem castigo, é porque o Senhor falou que ia ter castigo. Mas também que tem uma brecha para a restauração, porque o Senhor disse também que se houver arrependimento, tem restauração. Tem dispersão. A dispersão, Neemias disse, é disciplina, é a mão do Senhor. O Senhor disse que ia disciplinar, muito bem, a gente viu a disciplina. Mas também tem restauração. E a restauração vem através do arrependimento, vem através do conserto, vem através, Senhor, da gente emendar os nossos caminhos e se voltar outra vez para o Senhor. A oração é bíblica. E a oração bíblica, ela é construída sobre a palavra já revelada. Não tem que inventar nada. Só tem que dizer o que Deus já disse na sua palavra. E por fim, meus irmãos, a oração de Neemias é uma oração intercessória. Olha o verso 10 e o versículo 11. Agora ele intercede pelo povo. E nesses versos, no verso 10 e o verso 11, nessa intercessão de Neemias diz:
estes ainda são teus servos. Igual aquele hino, né? Está quebrado, mas ainda é vaso. Está quebrado, ainda é vaso. É um pedaço, é caco, mas ainda é vaso. Neemias está dizendo a mesma coisa. Senhor, estão debaixo da disciplina do Senhor, mas ainda são teus servos, mas ainda é teu povo, e ainda tem negócio contigo, ainda tem um pacto com o Senhor. Verso 10. É o teu povo que resgatastes com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Esse é o povo que o Senhor salvou lá no Egito. Agora o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Estamos orando, Senhor, lembrando que esse povo ainda é o teu povo. O Senhor tem negócio com ele. Agora ouça esta minha oração. E o que é que eu estou pedindo aqui, Senhor? Estou pedindo uma intervenção do Senhor para mudar essa história. Olha o que Neemias está enxergando aqui. O que é que Neemias está enxergando? Estou enxergando o agir do Senhor. Veja que não foi Deus que revelou, nesse sentido direto da palavra. Não foi nenhuma revelação profética que Jeremias teve. Jeremias não teve nenhum sonho profético. Jeremias não ouviu a voz profética do Senhor semelhante a... Neemias não ouviu a voz profética do Senhor semelhante a Jeremias, ou até mesmo a Ezequias, ou a Isaías. Não. Aquele é fruto da notícia que lhe impactou e que mexeu com o seu coração. E agora vem aqui a oração final. Ele diz: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Ele está falando dele mesmo, Neemias, o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Que homem é esse? O rei. Dá-lhe mercê, ou seja, o Senhor dê graça diante do rei. Aí ele diz aqui: nesse tempo eu era copeiro do rei. É que Neemias, quando começou a pensar, ele chora, ele lamenta, e ele começa a dizer para Deus: meu Deus, como é que isso pode mudar? Como é que esse quadro pode mudar, Senhor? Lá está o desprezo, os muros estão derrubados, lá não tem rei, lá não tem nada, está tudo acabado, o povo está desesperado. Senhor, como é que pode mudar? Lá na frente, Neemias diz que Deus coloca dentro do coração dele algo. Olha só, Deus coloca algo. O que é que Deus coloca? Deus coloca no coração de Neemias o desejo e a visão de restaurar os muros daquela cidade. Ele era copeiro. Agora eu pergunto: Neemias podia fazer isso? Não. Neemias podia se ausentar do seu trabalho? Não. Neemias tinha recurso? Também não. Neemias não tinha dinheiro. Neemias não tinha trabalhador. Neemias não tinha nome. Neemias não tinha nem o direito de se ausentar do seu trabalho para poder fazer essa obra. Mas ele disse: Deus colocou isso no meu coração. Aí ele começou a orar por uma intervenção divina, pelo milagre de Deus, o Deus da história. Por isso que ele começa a oração dizendo: Deus dos céus, Deus dos céus, está no controle de tudo, soberano. Depois diz: Deus grande e temível, Deus que já fez coisas grandes nessa terra. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus derrotou o faraó e o seu exército. Deus abriu o mar para o povo passar. Deus sustentou o seu povo 40 anos no deserto e nunca faltou comida, nunca envelheceu as vestes e nem um sapato dos pés. Deus proveu para o seu povo durante todo o tempo, e quando o povo chegou lá na terra, Deus então deu vitória a Josué, conquistando a cidade de Jericó, e quantas outras batalhas Deus deu vitória. É o Deus temível e grande, são os feitos do Senhor. Ele se lembra de tudo isso, aí ele diz assim: a minha causa é o quê? Pequena. A minha causa é insignificante diante da grandeza dos feitos dele na história. Isso é nada. Senhor, toca no coração desse rei ímpio. Agora não toca só para ele me liberar, não. Eu quero que ele me libere, me dê uma carta com autorização para poder eu pegar madeira, pegar material, levar, para eu ter direito de reconstruir. Eu vou me ausentar do reino
e vou levar material para reconstruir os muros da cidade do meu povo. Neemias disse, isso é milagre. E milagre é a especialidade de quem? De Deus. Ele ora a um Deus que é soberano. E aqui o que nos impressiona é o quê? É o último ponto, irmãos. Por quê? Porque a pessoa que Deus quer usar, irmãos, é aquela que está sempre disposta. Se coloca sempre o quê? Nas mãos de Deus. Não é impressionante? Neemias está orando para Deus abençoar o seu povo. E ele mesmo se coloca nas mãos de Deus, dizendo o quê? Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Porque é muito fácil a gente dizer, Senhor, salva aquela família, envia pregador. Não, Neemias, o certo é, Senhor, salva aquela família, me envie para pregar. Senhor, levanta pessoas para fazer a obra. Não, Senhor, me levanta para fazer a obra. Me levanta para fazer a obra. Quem é que Deus usa? Quem se dispõe a ser usado. Quem se coloca nas mãos do Senhor. Neemias ora e ele mesmo é o quê? A resposta à sua oração. Porque ele se coloca nas mãos de Deus para falar com o rei e para obter aqui, meus amados irmãos, a permissão, que era quase impossível, autorização à carta e as condições para poder então conquistar, restaurar, melhor dizendo, os muros de Jerusalém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que Neemias acreditava que, embora ele não fosse profeta, não fosse sacerdote, todos nós somos o quê? Vocacionados por Deus. Sabia? Porque às vezes a gente fica só pensando, bem, eu não ouvi nenhuma voz, eu não tive nenhuma visão, Deus não chegou a mim como chegou a Jeremias, eu não fui arrebatado como foi o caso de Ezequiel, não teve nada disso, então Deus não tem negócio comigo. Tem sim. Quantas notícias você está ouvindo? E essas notícias que você ouve incomodam? Perturbam sua alma? Pois bem, se perturba a sua alma, então faça como Neemias. Sente-se, lamente, chore, ore e jejue. E se coloque nas mãos de Deus. Aqui devemos acreditar, meus irmãos, que todos nós temos o que oferecer. Neemias, o que tinha para oferecer? Se era só um copeiro? Não tinha, mas ele tinha pelo menos o quê? A quem recorrer. Se eu não tenho nada, mas eu tenho um rei que tem tudo, e Deus no céu que é maior do que ele, vou falar com ele. Eu vou orar e Deus vai mover o coração desse rei. Eu vou orar e Deus vai mover o coração do rei, e o rei vai providenciar todas as coisas. Devemos acreditar, meus irmãos, que a graça de Deus é o que conta. Não é o que a gente é, ou é o que a gente é. Não, o que conta é a graça. Olha Neemias, se Neemias pudesse parar e pensar e dissesse, que posso fazer eu? Sou um mero copeiro. Eu nem fui responsável pela queda de Jerusalém lá, pela invasão dos babilônicos. Eu nem lá estava. O que eu posso fazer? Aqui, só sirvo o copo do rei. Sou o copeiro. O rei bota o vinho, e aí eu boto o vinho, bebo. Não morri, pode beber, rei. Se servir um vinho envenenado, o primeiro a morrer sou eu. Entretanto, Neemias acreditava, a graça de Deus é maior. O que conta é Deus na tua vida. O que conta é a graça de Deus na tua vida. O que conta é Deus operando na tua vida. Não é quem você é, nem o que você tem, não, meu irmão. Para servir ao Senhor, o que conta não são os nossos recursos, mas são os recursos de Deus. Quando nós nos colocamos nas suas mãos. É isso que conta. E aqui, meus irmãos, como eu disse inicialmente, Deus usa pessoas que oram, que se colocam à disposição para o agir de Deus. São pessoas que
são os protagonistas da história. E concluindo, Neemias nos ensina que Deus usa pessoas que têm sensibilidade, que têm interesse, pessoas que têm coração sensível, pessoas que oram, que sabem que a oração é o único elemento suficiente para o agir do Senhor. Mas pessoas que dizem: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, estou à disposição. Lembre-se, antes de Deus levantar muros, Deus levanta pessoas. Antes de Deus levantar coisas, levantar muros, Deus levanta pessoas. Eu pergunto, e você? Quer ser levantado por Deus? Quer ser levantado por Deus? Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus.